Tava aqui pensando por que eu tô me sentindo um lixo. Cara, que sensação horrível. Tô me sentindo mal, cara. Tô me sentindo mal pra caramba. A sensação de que eu tô tentando. Não sei se já aconteceu isso com você. Você tá tentando, você nada e não vê a praia, tá ligado? Me sinto mal, cara, porque... Bom, eu sou da geração, acho que do Millennials, me corrija aí se eu estiver errado, eu tô com 50 anos. Na minha época, eu via a seguinte situação: os nossos pais, os nossos avós, eles cresceram na seguinte dinâmica. Eles eram os grandes provedores, né, da família. Eles ganhavam o suficiente para poder manter toda a família, às vezes 3, 4, 5 filhos. A mulher naquela época era dona de casa, né? Então, naquele tempo, o homem, o cara, o pai de família, ele era visto como um provedor, o cara que mantinha a casa, o cara que mantinha tudo. Era assim que era naqueles tempos. E assim, quem é da minha idade, talvez um pouco mais novo, um pouco mais velho, também foi criado nessa mesma linha, né? A gente viu isso, a gente viveu isso dentro de casa. E assim, pelo fato da gente viver isso dentro de casa, você cresce tendo isso como normal, né? Tendo esse estilo de vida como normal. Então você cresce entendendo que você, como homem, precisa ter essa pegada de ser o provedor, de ser o cara que vai manter a tua família. Minha esposa, por exemplo, estou casado há 20 anos, mais de 20 anos, ela também foi criada nesse mesmo sistema. Ela também foi criada assim, nesse sistema de que você tinha um pai, um patriarcal, o cara que sentava na beira, na ponta da mesa, o cara que pagava as contas e não deixava faltar nada para ninguém. E vê só, naquela época isso era possível. Isso era possível porque o sistema econômico trabalhava, né? Ele funcionava para que a coisa funcionasse desse jeito. Então o que acontece? Eu cresci tendo isso como ponto de normalidade para a vida. E desde então eu sempre tenho levado a minha família dentro dessa perspectiva, né? Com esse sentimento de que eu tenho que manter a família. É obrigação minha. E foi a escolha que eu fiz. Então eu preciso fazer de tudo para não deixar faltar nada. Acontece que no decorrer do tempo, cara, mudou tudo. Hoje a mulher não é mais aquela dona de casa. Ela tem, ela pode sair, ela trabalhar, é normal. Naquele tempo não era. É normal hoje e tal. E o que acontece hoje? Hoje um pai de família que cresceu vendo aquela situação do pai provedor, ele não consegue mais fazer o que o antepassado fazia. Ele não consegue, porque mudou tudo. Hoje o cara, ele não consegue ganhar o suficiente para manter toda a família. São poucos que conseguem isso, né? Então você tem que ter a esposa trabalhando também para que a renda familiar seja suficiente para você manter a casa. Porque o homem hoje, eu vejo assim, o que eu percebi, o homem hoje ele não consegue ganhar como ele ganhava antigamente, porque justamente houve essa divisão. E, bom, não estou criticando isso, não estou criticando o fato das mulheres poderem trabalhar também. O que eu estou querendo dizer aqui, eu não sei se você também vai se identificar com isso, é o quê? É o fato de que eu cresci com isso, e como hoje eu não estou conseguindo fazer isso, eu me sinto mal, eu me sinto como se eu tivesse culpa. É uma sensação horrível, cara. Eu sinto que eu sou culpado por não estar conseguindo manter a minha família. Não estou conseguindo. E eu trabalho muito e não estou conseguindo. Então, cara, são meus erros. Eu estou pagando por eles, as escolhas que eu fiz. Eu entendo isso muito bem. E não estou colocando a culpa em ninguém, não. Só estou dizendo aqui, compartilhando, cara. Eu não sei, eu tenho esse sentimento. Por mais que eu saiba que as coisas mudaram, a minha ineficiência em conseguir fazer algo, e não é por falta de trabalho, não é por falta de tentativa, não é por falta de ser um cara honesto, honrado, não é por isso não. É porque parece que o mundo está sempre brigando contra você, cara. Faz de tudo para acabar com você. E aí você se coloca no meu lugar, faz esse exercício. Você que cresceu nessa concepção, de repente você começa a perceber que você não consegue fazer o que te ensinaram.
Não, tudo bem, você vai falar assim, Ale, não, você tem que mudar porque os tempos mudaram. Mas esse cara é mais forte que eu, velho. Tá dentro, assim, eu não consigo enxergar isso como uma coisa normal dos tempos. Eu aceito isso, mas por dentro eu tô me sentindo péssimo, porque eu não tô conseguindo. Putz, grila, cara, eu chego em casa, vejo minha filha, minha esposa cresceu com isso também. E assim, cara, eu tô me sentindo muito mal ultimamente, cara, muito mal, porque não tô conseguindo, sabe? E eu vejo que não sou só eu, cara, tem muitos pais de família, muitos caras da minha geração que não falam nada, tenho certeza, mas sofrem com isso sim. Porque vê bem, foram criados dentro dessa perspectiva. E por mais que você tente falar para um cara como eu de que tudo mudou, de que tudo é diferente, esse sentimento continua vivo dentro de mim. E isso acaba me trazendo é uma fraqueza, né? Mas acaba me trazendo esse sentimento ruim de incapaz, de fracasso. Esse sentimento é muito ruim e eu sei disso. O problema é que como que eu vou lutar contra isso? E olha, eu vou falar para você, esse problema é mais comum do que você imagina, eu vejo muito isso. Mas agora, nesse momento, por exemplo, que eu não tenho dinheiro para o aluguel da minha casa, vence no mês que vem. Depois de ter trabalhado tanto, vem essa sensação de impotência, esse pensamento é o primeiro que vem. Então eu não sei se você passou por isso ou não, se você tem essa idade ou não. Agora a gente vê aí, né, a famosa geração Z mudando tudo, não aceitando mais passar por nada, não querendo passar por humilhação. Eu estou vendo muito vídeo dizendo que a geração Z está barrando, não quer trabalhar, não sei o quê. Cara, por que a minha geração não enxerga assim? Porque a gente não via isso como uma opção, a gente via isso como obrigação. Ter que trabalhar para manter a família, não importa fazendo o quê. Então esse é o sentimento que fazia e faz ainda com caras que nem eu passem tudo que está passando. E hoje nós estamos pagando um preço muito alto por isso. Muito alto, muito alto. E isso está me fazendo pensar demais. Aliás, eu tenho um cliente aqui, ele falou uma coisa para mim uma vez que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim para mim, ele falou, cara, eu queria ser burro, eu queria ser estúpido e ignorante. Não estúpido, ele falou que queria ser ignorante e burro, talvez ele fosse mais feliz. Isso me fez refletir tanto, cara. Não que eu desejasse ser burro, mas se eu fosse, talvez eu seria mais feliz, velho. É impressionante. Então eu estou aqui dividindo com quem está assistindo esse sentimento. Esse vídeo provavelmente não é um vídeo feito para a galera da geração Z, mas a galera da geração Z pode, com esse vídeo, talvez tentar, com um exercício de empatia, se colocar um pouco no meu lugar e entender o que caras da minha idade passam hoje. Eu acho importante isso. E entender porque caras como eu passam o que passam, né? Às vezes até humilhações, mas não por causa de falta de amor próprio, porque tem esse sentimento de dever, de fazer algo pela família, não importa o que. E isso está pesando demais na minha vida agora, cara. Eu duvido muito, cara, que não deve ter metade de um Brasil assim, velho, com esse mesmo sentimento, com essa mesma dúvida na cabeça, tentando, batalhando, e por vários vieses da vida não ter conseguido alcançar alguns objetivos. Porque é assim, cara, a vida é uma loucura, né? A gente faz escolhas durante o decorrer da vida, algumas certas, algumas erradas. Muita gente diz pra gente, caga a regra, como eu já falei no outro vídeo, muita gente caga a regra. É muito fácil cagar a regra na vida dos outros, dizendo que os outros têm que fazer. Mas ajudar o cara é estar do lado dele, perguntar o que ele precisa, sabe? Se você é filho de um cara que tem a minha idade, por exemplo, está vendo esse vídeo, não critique ele não. É a maneira como foi criado. Pergunta para ele o que ele está precisando, o que você pode fazer para ajudar. E está do lado dele. Isso é importante, acho que é importante, porque o cara como eu, por exemplo, você fica num momento que você fica extremamente fragilizado. E a cabeça da gente fica extremamente fragilizada. Não é culpa nossa, nós simplesmente nascemos nessa situação. E essas concepções, por mais que elas foram mudadas durante o decorrer do tempo,
Para os caras mais velhos, o sentimento de que isso é normal não consegue alcançar um nível que precisa ser alcançado, cara. Não consegue. Então vem esse sentimento de culpa por não conseguir fazer as coisas que os nossos pais faziam. Então apoia teu pai, a tua mãe, que vieram dessa mesma geração e que provavelmente podem estar passando alguma dificuldade financeira, tudo que eles querem fazer, tudo que todo pai e toda mãe quer fazer é proteger os filhos. Talvez até o excesso de proteção seja o maior erro da nossa geração com os nossos filhos. Já parou para pensar nisso? Falei demais e não, cara, eu queria parar de pensar. Alguém sabe uma receita para parar de pensar? Mas não é assim que a coisa funciona. Chega, tá bom. Falei demais. Até a próxima. Tchau.